Fala, gente, Pai do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Nós estamos muito bem, obrigado. E hoje recebendo um convidado de honra aqui, está com a gente, Guilherme Salviano. Nós estamos aqui em nome de Energize Vale, a melhor empresa de energia solar do Vale do São Francisco, chama-se Energize Vale. Essa moça bonita que você está vendo aparecendo aí ao meu lado, chama-se Sara Lívia, e você entrando em contato agora com a Energize Vale, com esse número que também está aí, com certeza você vai ser bem atendido por Sara Lívia, tá bom? Nós estamos aqui também em nome da Boutique Jeito de Vestir, a loja que veste as princesas e rainhas de Sobradinho, é a Boutique Jeito de Vestir. Você indo na Boutique Jeito de Vestir, você pode ser atendido por Vitória Dantas para te dar uma consultoria. E se você quer ter roupas exclusivas em que você vai vestir, não vai chegar na igreja e vai ter uma pessoa com uma roupa igual a sua, você tem que comprar na Boutique Jeito de Vestir. Apresentar para vocês também aqui o nosso mais novo patrocinador, a JC Prime. A JC Prime, existem duas lojas lá em Sobradinho. Tem a JC Móveis e a JC Prime. A JC Prime fica na quadra S13, na rua 3, número 1, da nossa amiga Ceissa, que esteve conosco aqui no nosso último episódio da Forja Podcast, no nosso patrocinador, e viu e ficou muito empolgado, disse: eu quero patrocinar a Forja Podcast. Então, você vai na JC Prime, chegando lá você vai ter o melhor em cama, mesa e banho, móveis, você encontra lá na JC Prime. Bem como também na JC Móveis, a nossa amiga do coração, a nossa amiga Ceissa, que Deus te abençoe. Falar aqui no nome dela, a JDS Pharma, a melhor farmácia de Sobradinho, é a JDS Pharma, que você encontra a JDS Pharma, ao lado do Bradesco, em Sobradinho, bem como também ao lado do Posto Juazeiro, na avenida, na nossa rodovia 210. Esses são alguns dos nossos patrocinadores. E hoje, nós estamos aqui com ele, Guilherme Salviano, com vocês, Guilherme Salviano. Oi, gente, tudo bem? Já fui apresentado, né? Minha expectativa tá muito além do que eu posso imaginar. Mas tudo no controle de Deus. Vai dar certo, vai dar certo. Eu gostaria de começar perguntando quem é Guilherme Salviano, porque algumas pessoas conhecem Guilherme apenas por trás, nos bastidores, né, ajudando a Duda Brasil e as outras pessoas com quem Guilherme trabalha. Mas quem é Guilherme? É filho, é irmão? Quem que é Guilherme? Mas Guilherme, quem é Guilherme? Isso, o Guilherme por trás das câmeras, aquele Guilherme que as pessoas não veem na rede social. Quem é Guilherme? Por que Guilherme está aqui? Guilherme é um servo, embaixador de Cristo, Amém. né? Que para chegar onde eu cheguei hoje, passei por muitas coisas, mas gente, eu tô muito nervoso. Vai dar certo. Seus pais são evangélicos, Guilherme? São. Tem mãe e pai vivo? Você, Sim. graças a Deus, tem irmãos? Tenho 2. Crentes também? Tenho uma irmã de 5 anos e tenho um irmão que tem, acho que é 26. Que ele já foi, mas eu creio que vai voltar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de de Jesus. Então, se a gente pudesse resumir assim a tua história, Guilherme, até aqui, qual frase seria? Qual frase que define Guilherme Salviano? Eu gosto muito desse versículo que eu vou citar como uma frase, que é: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. E, rapaz, Deus, ele é perfeito, porque da onde eu saí, o que eu me tornei hoje, acredito que a maioria das pessoas que me seguem, que são os meus amigos, sabem do que já fui antes. A gente vai abordar ainda quando você Com certeza, com certeza. Mas é isso. Você nasceu num berço evangélico? Você nasceu num lar cristão? Posso te dizer que sim. Foi muito rápido. Eu, cresci. Minha mãe não era cristã, mas também não era católica. Mas ela se envolveu muito cedo. Então, eu também comecei a caminhar com ela. E aí, desde pequeno mesmo, eu sempre tive na igreja. Em algum momento, assim, você se afastou? Sempre... Sim. Você lembra mais ou menos quando foi que você se afastou? Com 14 anos. A gente tá em 2026, acho que tem o quê? 8 anos? 8 anos. Acho que é 8 anos. Com 14 anos eu me afastei. E aí passei 6 anos no mundo. Meu Deus. E como que tá a sua vida com Deus atualmente, assim? Agora, Deus, ele é
Basicamente não, ele é literalmente o meu tudo. Porque se não fosse a mão de Deus na minha vida, eu posso dizer que eu estaria morto ou não sei aonde eu estaria nesse exato momento, eu não Uhum. sei. Mas Uhum. Deus, ele é tão misericordioso que a Bíblia diz também do filho pródigo, né, que quando o pai, ele deu tudo ao filho. Isso. E o filho pegou tudo e saiu Que da triste. casa e foi viver a Gastou. vida dele. Só que ele gastou tudo. E Uhum. ele teve que voltar porque ele não tinha mais o que fazer no mundo, Uhum. ele não tinha recurso, não tinha nada. Então ele voltou. O que aconteceu comigo foi isso. E na verdade comecei a olhar para as pessoas e não tava olhando porque tipo assim, foi muito rápido. Eu cresci já na igreja, Uhum. não tive aquele apoio das pessoas de me mostrarem de fato o que acontecia ou como era o Uma espécie cristianismo. de discipulado. Não tive. Uhum. Eu não tive. Era só falando tipo, ah, você tem que fazer isso, tem que estar no culto assim, 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 mas eles focavam para estar no culto, mas Uhum. não para disciplinar. Entendo. E infelizmente isso acontece muito assim nas igrejas, essa não valorização do discipulado. Principalmente quando é filho de crente, que deduz, não, já é filho de crente, nasceu crente e vai viver o resto da vida crente. E não tem essa preocupação de chegar e mostrar, ó, isso aqui pode, isso aqui não pode. Mas não pode por causa disso. Então, infelizmente, a gente tem muito essas negativas na igreja. Não pode, não pode, não pode. E a maioria dos jovens não sabe nem o porquê que Eu não acho podem. que eu acho que eles até se limitam pra não Uhum. falar e tipo as pessoas acharem demais e tipo, não, eu preciso, eu posso, tenho que experimentar aquilo. Não, eu acho que Uhum, eles se limitam demais em vez de sentar na mesa e conversar sobre o que pode e o que não pode e o uhum, porquê não pode fazer, uhum. que acaba naquela limitância e tipo, você tem que fazer isso, isso e isso. Quando você fala assim que teve um momento em que você se afastou, você consegue dizer pra gente assim, por qual motivo se deu ou os motivos que se deram esse teu afastamento da igreja? Acho que quando eu morava em São Paulo, foi já aqui em Juazeiro. Hum, É, a primeira igreja que eu congreguei, fiquei acho que muito tempo, porque eu cheguei aqui em Juazeiro, acho que eu tinha 9 ou era 10 anos de uhum, idade, não me lembro, não me recordo. Mas desde então foi a primeira igreja. E tipo, eu sempre tive envolvimento em fazer, ajudar jovens, eu era criança na época, uhum, então eu tava mais ali mesmo pra fazer a vontade que eles queriam uhum. sobre mim. E eu não conhecia de fato a palavra, não conhecia de fato a Bíblia. Sim. Eu sabia que existia, que era um livro, que tem mandamentos e que são os Uhum, princípios e que ali é a sabedoria que o Pai nos deixou, mas eu não tive aquele acesso, uhum. sabe? E por eu vir de acontecer muitas e muitas coisas na minha vida, que eu não estava olhando para Deus, eu estava olhando para as pessoas. Uhum. Então eu comecei a ver o lado das pessoas. Como as pessoas são fora da igreja, isso começou a me martirizar muito. Tipo, por que que fulano na igreja é uma coisa e fora da igreja é outra coisa? Uhum. Por que que fulano pode e por que eu não posso? Tinha uma certa rincha de tipo, Uhum. só eles podiam, você não. Entendi. E muitos olhares também, muitos... A gente vai chegar na parte, porque pra quem não sabe, eu luto contra o homossexualismo até hoje. Uhum. Então, teve certos olhares, teve certos acontecidos de que eu fiquei mais com o pé atrás. Tu tocou num ponto aí que eu tô me segurando pra gente não nada entrar ainda. Mas eu queria te perguntar algo que também é muito interessante, hein? Tipo assim, nessa questão de você estar dentro da igreja e observando como as pessoas estavam, geralmente quando isso acontece a gente olha mais o lado negativo das pessoas, Isso. né? Infelizmente a nossa mente tende a fazer isso. Mas em algum momento assim, quando você estava perto de você sair da igreja, tu se sentia dividido assim naquilo que tu acreditava, em algum momento tu chegou a duvidar daquela espiritualidade, você tinha noção, não, ó, é Jesus quem salva, a igreja está certa, mas as pessoas estão incorretas, então por culpa disso eu vou Isso. se afastar. Você Eu tinha assim. achava isso mesmo. E eu tenho apenas 14 anos. Uhum, Então eu crescia sabendo o que era certo e o que era errado, o que era o caminho de Deus, o que era o caminho do mundo. uhum, E tipo, eu errei porque eu não estava olhando para Cristo. E hoje em dia eu
peço muito a Deus para que os meus olhos estejam nele, porque eu sei que nós somos pecadores, vamos morrer pecadores, que nascemos pecadores, e que cada um tem o seu lado, mas eu acredito que, tipo, a gente tem que ter a maturidade e o discernimento de entender que a gente não está dentro de uma igreja para só marcar ali eu fui. Bateu o ponto, né? Bateu o ponto. Mas... E eu tava ali, olhava, e aí eu via muitas coisas acontecendo, e muitas brigas, e aí um não ficava, o outro ficava, aí um saía, o outro não saía, então isso foi gerando uma bola de neve, e quando eu vi, eu disse assim, não é pra mim. Não. Eu, naquele momento, né, eu disse, não é pra mim, não posso. E aí eu fui falar com a minha mãe, eu disse, mãe, eu tô decidido, não vou mais, não sei o que, minha mãe ainda ficou no pé, vamos. Aí eu escolhi assim os dias para ir. E eu sabia que o meu lugar era na igreja. Eu sabia porque quem pisa no santo do santo em outro lugar não sabe viver. Não sabe viver. Né? E eu tinha a consciência de que eu estava saindo, mas que o meu lugar era ali. Era ali. Isso é muito interessante e eu queria te perguntar agora. Eu aceitei Jesus em 2014. Né, após um diagnóstico do câncer, foi quando eu aceitei Jesus. De lá para cá eu nunca me afastei, nunca fui disciplinado. Isso também não falo isso por mérito, mas é porque, para complementar a pergunta que eu vou te fazer, ninguém desvia, ou ninguém sai, ninguém se afasta de uma hora para outra. Ninguém acorda numa segunda-feira e diz, rapaz, quer saber de uma coisa? Vou desviar. Isso não acontece. São fatos e acontecimentos que vai juntando. Em que momento você percebeu que você estava se afastando assim? Teve esse start de você olhar e dizer, rapaz, ou hoje você olhando para trás, você consegue diagnosticar em que momento você percebeu que você estava se afastando assim de Deus ou da igreja? Rapaz, eu acho que... Porque até para quando eu estava... eu estava me afastando. Eu... Dentro do banheiro, me olhando no espelho, eu comecei a fazer um monte de teoria. Eu comecei a olhar assim e comecei a, tipo, ver a minha vida mesmo, sabe? O que eu fazia, o que eu não fazia, o que eu tava pensando, o que eu não pensava. E comecei a ver que, tipo, era eu, Guilherme, a minha carne, os meus desejos. E eu comecei a dizer, eu disse, não, isso não é um gesto e um jeito de um menino cristão. Eu não posso ficar dentro da igreja e me esconder por conta das minhas coisas que eu estou fazendo. E aí eu comecei a chorar dentro do banheiro. Chorei. Eu disse, Deus, mas eu não escolhi isso. Mas aquele ditado, né, que o ambiente ele nos contamina, as pessoas elas nos iludem a muitas coisas. E eu disse, cara, eu preciso sair. E, tipo, por eu estar dentro da igreja e começar a fazer coisas fora da igreja, começou também a criar... Já tinha aquele olhar sobre a minha vida. E quando eu comecei... Eu tinha mais amigos fora da igreja do que amigos dentro. Eu tinha muitos amigos na época da escola. E a maioria dos meus amigos da escola não eram cristãos. Então, isso me influenciava muito e me influenciou bastante. Então, sempre uma festa, vamos, um aniversário, vamos, eu vou ali, não, mãe, eu não vou mais hoje pra igreja. Então, foi certas coisas que, tipo, foi gerando, e que quando eu parei pra pensar, eu disse, eu não posso ficar dentro da igreja e estar no mundo, não tem como jorrar duas águas de uma fonte só. De uma fonte só. Nesse momento em que tu se afasta, que tu sai da igreja, o que é que tu buscava, assim, lá fora, Guilherme? Aceitação? O que é que tu buscava, assim? Porque quando a gente se afasta, a gente vai partir do princípio de que na igreja oferece, teoricamente, tudo que a gente precisa. A presença de Deus está ali, ele sacia todas as coisas. É o que o salmista diz, né? No Salmo 23, o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Muito embora a tradução diga de nada faltará, no original está de nada tenho falta. O que significa dizer que Deus preenche todos os nossos vazios e todas as nossas lacunas. Mas aí acontece que por alguma razão a gente se afasta. Aconteceu contigo.
E aí, quando você se afastou assim, o que é que você buscava naquele momento? Não, vou sair porque o que eu quero é isso aqui. O que é que você tava buscando? Eu dependia muito de companhia. Eu era um tipo de pessoa, não sou mais. Eu era um tipo de pessoa de que eu devia estar rodeado de amigos para que pudessem me entender, para que eu pudesse conversar, e eu nunca tive isso. Eu nunca tive isso naquela época, eu nunca tive isso no mundo, de chegarem Uhum. a me acolherem, perguntar o que que está passando, você está precisando de alguma coisa, vamos conversar, de sentar e me escutarem, porque assim, a minha vida, é, eu parei aqui em Juazeiro, mas antes de ir em Juazeiro, eu passei por muitos outros lugares. Uhum. Então, por conta de problemas familiares. E passei por devidos lugares e quando eu estava ali próximo a fazer amigos, eu sempre que tinha que deixar aquele pessoal e ir para outra cidade por conta de questões familiares. E no momento eu estava querendo isso, companhias, eu queria desabafar, eu queria, sabe, preencher minha mente com tudo que eu passei ao decorrer da minha vida, com tudo que eu vi meu pai acontecendo, a minha mãe. E eu queria isso, companhias. Pessoas que sentassem e me escutassem. Mas eu não tive quando eu estava na igreja, não tive quando eu estava no mundo. Isso é interessante. E aí, outra coisa que os meus amigos lá de trás, eles sempre ficavam assim, Guilherme não para, Guilherme não para quieto em casa. E minha mãe sempre questionou comigo, porque eu não parava quieto em casa. Eu acordava, eu ia pra Saiu. rua, eu ia procurar fazer alguma coisa, sei lá, deixar a minha mente distraída, Manter a mente ocupada. porque eu queria manter a minha mente ocupada para não pensar em tudo que eu passei, Uhum. tanto familiar quanto na igreja. É interessante, eu não sei se André vai lembrar da primeira vez em que eu tive aqui, André, que teve um corte nosso que viralizou, que foi justamente quando eu falava que, infelizmente, dentro da igreja não se tem tanto apoio, né? Se deduz que porque o camarada é crente, e aplicando agora a tua realidade, eu falava aqui, Guilherme, uma vez eu falei aqui que na igreja, sobretudo na Assembleia de Deus, não se tinha tanto essa questão de você chamar um jovem e dizer assim, cara, é o seguinte, vamos lá em casa, a gente vai fazer um cuscuz, vai juntar todo mundo aqui, a gente vai conversar. Ah, a gente vai sair para tomar um açaí, a gente vai para uma pizzaria, tal, tal, tal. E eu fui muito criticado e até hoje eu recebo comentários sobre essa fala minha das pessoas dizendo assim, quem vai para a igreja tem que estar lá por culpa de Jesus. Não tem que estar lá em busca de amizade, não tem que estar lá em busca de nada relacionado a isso. O curioso é que essas mesmas pessoas que falam isso são aquelas pessoas que reclamam que o pastor não visita, que o líder não dá ousadia, que não tem oportunidade na igreja. E aí, vendo tu falar isso, eu vejo que é real, que é importante que haja esse acolhimento, que haja esse abraço. E aí eu queria te perguntar se nesse momento em que tu se afastou, tu estava no mundo, estava passando por aquelas experiências, teve algum momento assim que você pensou em voltar para a igreja? Não, vou voltar, eu tenho que voltar. Todos os meus 6 anos que eu passei no mundo, todos os meus amigos sabiam, porque eu abria a minha boca e eu falava, eu estou aqui, mas o meu lugar não é aqui. E eu passei 6 anos da minha vida dizendo assim, eu vou voltar, mas eu não vou voltar no amor, eu vou voltar na dor. Meu Deus do céu. E isso pesou lá na frente. Mas eu estava numa festa e aí quando eu estava embriagado, eu começava a falar de Jesus, e meus amigos começavam a querer escutar. E mas sempre deixei claro, eu tô aqui, mas eu não sou daqui, eu vou voltar, mas eu não vou voltar no amor, eu vou voltar na dor. Eu dizia isso. E eu nunca deixei, por mais que eu estava afastado da igreja, eu nunca deixei de visitar. Hum. Então, eu sempre deixei, os domingos, na maioria dos domingos, eu estava na igreja. E foram 6 anos eu querendo, sabe, eu tenho que ir, eu quero ir, é meu lugar ali, eu preciso reconciliar, eu preciso aceitar, eu preciso reconhecer que pequei, que sou pecador, é ali que eu estou, eu tenho que estar. Isso gera um sentimento de culpa terrível. Porque você tem noção. Que uma coisa é quando você erra e você não sabe que você está errado. Outra coisa é quando você erra sabendo que você está errado. Isso. E aí eu costumo dizer que quando nós erramos sem saber, Deus perdoa. Só que quando nós erramos sabendo, Deus nos pune. Porque a lei da semeadura, ela não falha. Não tem como a gente plantar melão e querer colher chuchu. Verdade. Vai plantar melão e colher melão. E falando de culpa, você tinha esse sentimento assim? Você sentia que, tipo, eu vejo muita gente dizer, não, eu queria voltar,
mas eu me sentia indigno, eu sentia que não iam me aceitar, eu sentia que eu não ia mais caber ali. Na minha cabeça, eu achava que eu teria que ir e eu tinha que deixar de fazer todas as coisas que eu estava fazendo no mundo. Uhum, E não era nem questão às pessoas, porque eu estar, quando eu passei esse momento no mundo, foi quando eu busquei a aprender mais sobre Cristo, sobre a uhum, palavra, uhum. né? E aí eu pesquisava, assistia pregações e eu ia descendo assim as coisas e mas mesmo na minha cabeça eu achava que tipo, não, eu não vou conseguir deixar as coisas que eu faço, Hum. os vícios. Sim. Eu bebia, eu saía, ia pra festa, fumava, usava droga. E pra mim aquele tudo que eu fazia pra mim era legal, Uhum, era prazeroso, mas até que quando eu escutei uma vez assim que a gente tá nos prazeres, nos vícios, mas quando a gente chega em casa acaba. Só que quando a gente tá com Cristo, ele dura eternamente. eterno. Aquilo ali me pegou assim, e aí eu fui martelando, martelando, martelando e vivendo minha vida, e vivendo a vida. Mas o que me prendeu mais mesmo, a culpa de eu não aceitar logo, era Uhum. isso. De eu achar que eu não vou conseguir deixar todas as coisas de vez. E infelizmente tem muita gente que se encontra nessa situação. Não, eu não vou porque eu não vou conseguir. Ah, eu não vou porque se for para mim para a igreja, ficar 2 meses e sair, eu sou mais não ir. Eu Isso. só vou para a igreja quando realmente eu Escutei. estiver pronto. Escutei muito isso, muito isso, muito. E escuto até hoje. Não, não vou, eu vou quando eu estiver pronto, eu vou quando eu achar que chegou o meu momento de ir, porque eu não vou conseguir deixar de fazer isso. Uhum. E incrível que pareça, há 3 anos atrás, na virada de ano, quando em Salvador, tava com uns amigos, a gente tava passando a virada de ano lá, e a gente saiu, uma galera pra beber em um after, eu disse assim, dia 7 de janeiro, Sim, eu vou me reconciliar. Eu vou voltar pra igreja. sim. Aquelas caras assim, deram risada. Meu Deus, Tá vai não, doido. tá doido, tá bêbado. Mas por que dia 7? Ainda falaram assim. Eu disse, não sei. Dia 7 eu vou procurar a primeira igreja que eu tiver perto, eu vou entrar nela. Eu vou entrar na primeira igreja que eu ver, eu vou dobrar meu joelho, quero aceitar e vou deixar tudo. Uhum. E eu tava em Salvador, já tava. Eu andava com muitos amigos de outras religiões, né? E, querendo ou não, Salvador é um lugar muito pesado em questão Uhum. às religiões de matrizes africanas. Isso. E eu sempre fui uma pessoa curiosa. De dezembro, 26, 25, 24, 23. Em dezembro de 2023, não, em outubro de 2023, eu e minha amiga, Laila, a gente recebeu uma proposta para ir trabalhar em Salvador, como Uhum. representantes de marca. A gente foi e aí foi tudo assim, muito, muito rápido. Né, eu disse, vamos, minha mãe apoiou, os meus pais apoiou, foi todo mundo. Só que, como eu disse, eu era uma pessoa muito curiosa. O fato de eu não estar Na na... igreja? Não. Só que eu sou muito curioso E e medroso. medroso. Já fui muito medroso. Hoje em dia, é... E aí, o fato de eu não estar congregando com os meus amigos Uhum. nas religiões deles, né? Mas eu sempre tive a curiosidade. Quando a gente sentava, começava a perguntar como é que faz isso, como é aquilo, não Eu sei o sei que. E como é. aquilo ali, ele foi me enchendo os meus olhos e eu brilhando pra tudo que tava acontecendo. E aí, uma vez aconteceu, eu tava em um bar com os amigos, tinha acabado de voltar, foi pra passar o Natal com a minha família. E eu estava em um bar. E os meus amigos a gente tava bebendo. E aí aconteceu um episódio. Uma pessoa levantou. Na verdade, sabe quando você tá olhando pra uma mesa e você sabe que aquela mesa tá falando de você? Sim, sim, sim. Então, várias mesas, a gente tava parados em uma e tinha um assim afastado, eram cinco rapazes. E tipo, estavam cochichando muito e olhando pra mim. E eu disse, não, alguma coisa tá acontecendo. Só que pra eu estar com meus olhos assim, sabe, tipo,
com um pé atrás e um pé na frente, eu já tava bem a caminho de estar dentro do candomblé. Sim, sim. Então, assim, eu já tava meio por dentro de algumas situações. Tava inclinado. Aham. E aí eu disse, não, tem alguma coisa acontecendo. Esses meninos ali tá fazendo alguma coisa. E aí começaram a dar risada. Aí um pegou e falou assim, ué, você tá muito quieto com o da mesa. Ele falou e eu escutei. Você tá muito quieto, não vai fazer nenhuma gracinha hoje, não? Aí eu fiquei na minha. Aí ele, não, já tô fazendo. Destaque, ele já tava com os olhos revirados. Ele levantou, entrou pra dentro do bar. Quando ele voltou girando uma coisinha e fazendo um incenso. Foi quando minha visão, ela fechou e eu só tive 3 focos da minha visão. Tinha uma mulher de vestido amarelo, um senhor de muleta e eu só escutei uma risada lá na esquina no final. E o cheiro de cigarro, incenso de enxofre, um cheiro muito forte de enxofre, minha visão assim, eu disse, não, tem alguma coisa acontecendo, tá pesando. Meu Deus. E aí eu disse, não, eles estão fazendo alguma coisa. Levantei, eu disse, amigo, eu queria falar, mas minha voz não saía, e os meus amigos, fala, Guilherme, fala, e eu... fala mais alto, eu disse, eu tô falando. Aí foi na hora que eu disse, eu não consigo. Aí saí, levantei, saí, eles ficaram dando risada. Eu disse, não, tem alguma coisa estranha. Fui procurar um amigo. Não só um, fui procurar vários amigos que já entendiam da situação. Eu disse, você precisa ir num pai de santo. Eu disse, tudo bem. Vou pro pai de santo. 6 anos depois de eu viver minha vida no Na mundo. igreja, agora Saí da tava no igreja com mundo. 14, 6 anos, passei e eu sempre disse que eu ia voltar na dor. Nunca visitei um terreiro, nunca vi um pai de santo dentro de um terreiro. Já vi pai de santo assim, mas... Sim, entendi. E aí, o que acontece? Liguei, eu disse, ó, aconteceu assim, assim, aí falaram, você precisa visitar o pai de santo. Porque fizeram Um trabalho. pra você e jogaram uma coisa em você, você precisa ir. Tá aqui, dá o contato. Por incrível que pareça, eu mandei mensagem pra ele umas 3 vezes, ele visualizou, ele não respondeu. E aí eu comecei a pesar e tava chegando a hora de eu voltar pra Salvador, porque eu tava em Juazeiro e tava trabalhando em Salvador. E ele disse, minha gente, eu tô muito pesado, porque nem o pai de santo quer me atender. Eu disse, não, o trabalho foi bem feito mesmo. Ele disse, não tem condições. Acabou que... E os meninos, não, vai, é ali, ali. Eu disse, minha gente, se ele, eu só tô mandando mensagem pra ele, se eu tô ligando, ele tá visualizando e ele não tá me respondendo, alguma coisa tem. Então, não vou. Não fui, voltei pra Salvador. Salvador, já era época de férias, final de ano. E aí, dezembro de 2023. E aí, marcamos de a gente ir pra virada, no Farol da Barra. Aí começou a acontecer umas coisas muito doidas. Eu passava e os homens me olhavam, eu passava e onde eu chegava todo mundo assim, tipo... E eu, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu comecei a achar que eu tava alucinando, tava ficando doido mesmo. Até que eu tava andando com uma amiga e... eu tava andando com uma amiga e... Eu tô percebendo, licença, Guilherme. Eu tô percebendo, André, que tipo assim, ele tá contando a história, mas tem vários acontecimentos dessa história que tipo assim, ele tá passando por cima e tá tentando não falar e tá aí assim, aí tem hora sei que... lá, vai que o povo me processa, eu não tô afim não. Vai, continua. Aí... tava com uma amiga, na verdade várias amigas, e inclusive um amigo também. Aí, vamos sair pra um restaurante, beleza, vamos almoçar. E aí quando a gente chegou no restaurante, tipo, todo mundo olhando pra minha amiga, todo mundo. E tipo, não era Duda, viu minha gente? Não era Duda. Nessa época... Eu tenho outras amigas além de Duda. Nessa época você tava fazendo o quê? Eu tava na igreja, né? Ela tava orando aí. Sim. E a gente saiu pra almoçar e todo mundo assim olhando e tipo... Porque pra mim era o máximo. Eu andava com meninas, garotas, que se prostituíam. Então, eu tava na melhor festa, tinha o melhor camarote, eu tinha a melhor bebida. E o olhar que ela tava atraindo pra ela, pra mim tava sendo o máximo. Eu disse, não, ela tá com a melhor roupa, tá com isso, tá com aquilo.
O melhor perfume, tá todo mundo olhando. Só que eu comecei a ver que aqueles olhares começaram a olhar pra ela com raiva. Porque aonde ela passava, as pessoas, ela tinha a atenção dela mesmo. Uhum. E uma vez, eu me lembro que isso é uma loucura, mas aconteceu. A gente sentado, eu disse, eu não vou ficar aqui. Ela disse, por quê? Tô começando a brincadeira vai começar agora. E tipo, é muito sobrenatural mesmo. E eu disse, não vou ficar aqui. Ela não conseguia ficar só, pelo fato de muitas coisas acontecerem com ela já. Ela não ficava só. Ela sempre tinha alguém, algum amigo com ela. Eu disse, eu levantei e saí. Se você quiser ficar aqui, você fica. Tá todo mundo me olhando estranho, eu não vou ficar aqui. Porque eu sei que esses olhares não é pra mim. Eu sei que não é por mim. E nem com o que tem em mim. Eu levantei e saí. Não, vamos pra outra. Vamos pra outra. Sentamos em um na esquina. E aí, do meu lado esquerdo, bem na esquina, tinha um casal. Não, tinha um homem fumando cigarro. Na minha frente tinha um casal cheio de guia. E a gente sentou. O rapaz parou de atender. O garçom parou de atender. Quem tava atendendo pra atender ela. Tipo, mais uma vez aconteceu. De o olhar estar As nela. atenções. E eu, meu Deus, o que que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ele disse... Aí quando eu parei pra pensar, eu disse, já sei. Não é mais sobre ela, é sobre o que está na frente dela. Na hora eu deduzi, é uma pomba-gira. E aí eu disse, tá. Só que eu comecei a... Sabe quando você olha pra uma pessoa e você começa a se comunicar através do olhar? Uhum. Tipo, chegou a hora... Sempre quando a gente tá... A gente consegue se comunicar Eu com alguém sei pelo como que olhar. é. E aí eu comecei a me comunicar com o casal que tava na minha frente. Uhum. E aí... Eles falaram assim... É como se, tipo... O problema estava nela, não em mim. E que eles não podiam me ajudar. Porque enquanto eu estivesse com ela, o problema era ela e estava passando pra mim. Aí eu disse, não, tem alguma coisa acontecendo, Jesus. E eu disse, tô ficando doido, tô ficando doido, tô ficando doido. E aí fomos, quando terminou isso aqui, a gente foi pra praia, descemos pra praia. Chegou na praia. Não, minto. Quando eu vi que, tipo, a coisa estava ficando séria mesmo, de ela passar e todo mundo olhar, e eu disse, não, não quero isso pra mim, não. Eu quero que se sentir uma pessoa normal, não tô me sentindo uma pessoa normal. Aí ela, vamos pra ali? Eu disse, não. Aí meu amigo Diogo foi com ela. E eu fiquei, disse, não, vou com outras pessoas. Aí fui pra praia com outras pessoas. Aí aconteceu, o dia chegou um monte de rapazes cheio de guia também. Tava descendo quatro assim, e tinha um do meu lado. Ele chegou, acendeu o cigarro dele, tirou a guia, botou do lado. E eu olhando assim, ele dando risada pra mim. E mais uma vez aquele negócio da gente olhar e se comunicar Uhum. tava acontecendo. E ele falou, tá mais leve agora porque você não tá com ela. Eu disse, não. Isso é coisa, tô escutando vozes, não. Aí ele falou assim, enquanto você estiver com ela, eu não consigo lhe proteger. E quando você estiver sem ela, eu consigo lhe proteger. Aí chegou, passou um vento assim, ó. Aí quando eu olhei, tinha 4 rapazes descendo da escada, indo pra praia. E começaram, aí eu lembrei do que tinha acontecido comigo No bar no anterior. bar anterior, aqui em Juazeiro. E aí começaram, vamos fazer gracinha, que não sei o que. Eu disse, não, eu não vou permitir isso acontecer. Ele, não, pode ficar aqui, que não vai acontecer. O rapaz, do meu lado. Eu disse, não, tem alguma coisa. Aí, sei que enrolamos, levantamos, fomos pra um lado, porque eu queria muito esparecer minha mente, que eu tava ficando muito assim, tô ficando doido. Porque eu tô escutando vozes, o pessoal tá se comunicando comigo. E sempre que o pessoal se comunicava comigo, não era pessoas que, tipo, pessoas normais, um crente, um católico, não. Eram pessoas relacionadas ao candomblé. E eu disse, parece que já tô dentro da religião. Aí quando a gente tá voltando, tá eu e minha amiga, para um rapaz, aí ele me dá um colar. Aí ela aceitou o colar, tem o nome Axé. Ah, que seu santo aí, isso com a menina. Aí ele disse, pode aceitar? Você quer? Eu disse, não. Não, ele já vinha colocando em mim. Eu disse, não quero, não sou dessa religião. Não é. Aí começou a tirar sarro da minha cara, né? Como se começou a colocar tudo que eu já vivi, tudo que eu tava fazendo. E falou, não, você tá. E eu disse, não. E aí, subi. Isso era
Acho que era dia 28, dia 29. Eu subi. Quando eu subi, isso aqui é um testemunho de quando eu me converti. Tá. E aí, quando eu subi pro hotel, eu comecei a escutar muita coisa. Muita coisa mesmo. Ela tinha ficado embaixo, minha amiga, e eu subi. Aí Diogo perguntou, cadê ela? Aí eu sentia que ela tava chegando. O peso, a Energia, né? energia, eu senti. Aí eu disse, rapaz, ela tá chegando. Aí foi na hora que uma porta bateu. Pá! E ela chegou. Aí Diogo fez, como é que você sabe? Eu disse, não, só deduzi. E beleza, as coisas aconteceram, ela foi lá pra dentro. E aí eu disse, estou indo embora. A gente tava se organizando pra ir pra um lugar. Eu disse, estou indo embora, eu não vou ficar aqui em Salvador. Eu quero a minha mãe, quero o meu pai, quero voltar pra onde eu tava. Quero o abraço deles. Acabou. E aí, não, você não vai, você não vai, você não vai. Eu disse, vou. Eu vou. Liguei pra minha mãe, eu não tinha dinheiro. Pedi pra minha mãe mandar um dinheiro, ela mandou. Pedi pras meninas me ajudarem a levar as malas, tava com tudo em mão mesmo. Peguei a sacola, bolsa, mala e saí. O Uber já estava na porta. Só que até então, as pessoas me olhavam por conta Da da menina. menina. Quando eu saí, que estava só eu, tava todo mundo me olhando. Aí eu disse, já não é mais sobre ela, é sobre também o que está em mim. Eu preciso entender. E todo mundo me olhando, e aí eu chamei o Uber, aí foi. E esse Uber falando, e meu Deus do céu, Jesus. Eu só queria ficar longe desse povo macumbeiro. Só que eu tava aonde? Em Salvador. E aí, é a vida, minha gente. Eu tenho amigos que são do candomblé, mas eles lá e eu cá. E aí, quando eu cheguei na rodoviária, minha gente, é sério, a rodoviária era dia 30, não, era dia 1º de janeiro, foi dia 1º de janeiro, a rodoviária estava cheia, porque Salvador é uma cidade turística, O estava todo pessoal vai mundo pra passando virada lá, de estava ano. muito cheio, parecia um formigueiro. E eu passando, e os meus amigos que estavam comigo, enquanto eu estava com eles, eu estava de boa, porque estava todo mundo me olhando, mas eu estava se distraindo com os meus amigos. Eu estava até de cabeça baixa. E o povo, o que está acontecendo com você? Por que você está assim? Eu disse, não, depois eu falo. E todo mundo me olhando estranho. E aí, quando deu 9h20, eles já estavam com passagem comprada, porque eu não ia voltar para Juazeiro. Eu ia para outro lugar. Eles que eram de Juazeiro estavam passando uma temporada lá. Eles já estavam com passagem comprada, 9h20. Quando deu 9h20, todo mundo saiu e eu fiquei só. Fui atrás de passagem, e quando eu chegava no guichê de um, aí eu falava, moça, tem Passagem pra passagem pra Juazeiro. Juazeiro assim, assim, assado? Qual horário mais próximo? Ela olhava pra mim e falava, pra você não tenho. Meu Deus. Você não vai sair daqui. Eu saía Tá de um, destruído. eu ia pra outro lugar e tipo, todo mundo me olhando estranho, eu não tava sem amigo já. Fui pra outro, chegava no outro lugar, tem passagem? Assim, assim, se não tiver de madrugada, amanhã eu espero. Você não vai sair daqui. Seu lugar não é lá, seu lugar é aqui. Tá repreendido. E Jesus está repreendido, Jesus está começando a ficar uma coisa muito assim. Eu sei que eu fui em uns 4 guinchê. Mandei mensagem pra um, mandei mensagem pra outro e nada. Saí correndo da rodoviária porque tava todo mundo me olhando com cara feia. Eu disse, vão me matar. Vão me pegar. Tipo, vou pegar você e vou levar você ali. Eu disse, não. Aí saí. Quando eu tô saindo na rodoviária, eu parei, liguei pra. Tava com o telefone ligando pra minha amiga Laila. Parou um rapaz muito preto, com short vermelho. Ele era muito preto mesmo. Com short vermelho, blusa vermelha. E eu só conseguia ver isso aqui dele. Ele parou no meu ouvido e disse, você não vai sair daqui. Você não tem pra onde ir. E deu uma risada muito forte. Eu me arrepiei muito. E eu comecei a chorar e eu desesperei. Eu liguei pra lá, ele se me atender. Aí ele, o que foi? Eu disse, não, amigo, eu preciso conversar. Aí fui pro Uber. Quando chega no Uber, tinha 3 mulheres conversando, mas elas estavam conversando na porta do Uber que tinha aceitado. Licença, moça. E não davam licença. Posso passar? E não me dava passagem. Eu disse, meu Deus do céu, esse povo vai me Oh, matar. meu Deus, que tribulação. Que guerra é essa? E hoje eu entendo que era uma guerra, uma batalha espiritual que eu tava passando. Naquela, eu tava ficando doido. Aí eu atravessei a pista, fui pro outro lado da outra porta, entrei, eu disse, moço, sai daqui, me deixa em Alphaville, lá em Salvador, assim, assim, assim. Aí pronto, eu cheguei, eu conversei, aí liguei pra minha mãe e disse o que tava acontecendo. Isso dia 1º.
Na madrugada do dia 2 já. Liguei pra minha mãe e disse, mãe, eu quero aceitar Jesus. E aí ela disse assim, você quer voltar? Quer fazer como? Eu disse, eu tentei voltar, mas aconteceu isso e isso. Eu peço que a senhora esteja orando por mim. Não tá fácil. O inimigo não quer que eu saia daqui. E ele já fez de tudo pra que eu fique aqui. E aí aquilo me criou um trauma. Eu passei 17 dias trancado em casa. Minha amiga estava grávida. E ela precisava fazer o primeiro pré-natal. Não sei. Pré-natal. Pré-natal dela. E aí a gente precisava sair, porque era só eu e ela. Pedro estava trabalhando. Na verdade, ele foi. E aí ela precisava sair. Só que antes disso acontecer, que foi lá na frente, dia 2 de janeiro de 2023, foi quando minha mãe disse, você não precisa ir a uma igreja para você aceitar. Agora não. Lá na frente você vai precisar para você reconhecer na frente das pessoas. Mas se você quiser, peça perdão por tudo, se tranque, vai num lugar. E aí eu fechei, fui no banheiro, apaguei a luz, dobrei meu joelho e eu comecei a chorar. Comecei a chorar, chorava. E a música que eu coloquei foi aquela música O Fogo Nunca Dorme, o Fogo Nunca Apaga. E aí eu coloquei e foi, tipo, fui pedindo perdão por tudo que eu fiz. Por tudo que eu fiz mesmo. E aí eu senti assim uma luz descendo e clareou o banheiro inteiro. E aí eu, pronto, tudo bem. Apaguei tudo do meu Instagram, foi quando eu apaguei tudo e comecei a postar minhas fotos quando eu era mais novo, quando na igreja. E aí choveu. Choveu de pessoas me mandando mensagem, falando que tava sempre orando por mim, e que isso, que aquilo. E muita gente mesmo, que eu fiquei assim impressionado. Porque quando eu estava lá, ninguém sequer não me mandava uma oração. Não me mandava nem você tá bem. Mas mesmo assim eu fui, tá bom. Menino, a viralização do meu Instagram foi pra 3 mil. E aí eu passei 17 dias trancado em casa e aí a gente tinha que sair pra ir fazer o preventivo da minha amiga. E eu tava morrendo de medo. Só que nesses 17 dias foi quando eu me aproximei de Deus. Eu comecei a fazer tudo. Eu acordava, café da manhã a gente orava. Eu disse, a partir de hoje não vai fumar aqui dentro de casa. A partir de hoje assim, assim, assim. A gente vai orar no almoço, vai orar na janta, vamos acordar. E aí foi Ficou reconstruindo. crente. Foi. E aí começou os olhares. Ah, chegou agora. Tá fazendo isso, fazendo aquilo. Ontem você tava assim, hoje você tá assim. Foi muito pesado, mas eu sei que era o processo. 17 dias eu trancado em casa, quando foi na hora da gente sair pra ir no posto, o posto mais próximo era numa favela atrás da gente, e a gente tinha que ir, a gente foi andando. E aí eu lembro que tinha um ponto de ônibus, onde ficavam as mulheres fazendo o programa. E aí eu disse, rapaz, eu não vou, porque eu tô com medo das pessoas me olharem estranho ainda. E aí foi quando eu ouvi a voz do Senhor dizendo, não baixe a sua cabeça e veja o que eu fiz. Aí, eu disse, tá. Aí passei, quando eu tô passando, eu não baixei minha cabeça. Eu fiquei e passei. Elas baixaram a cabeça. E aí o Senhor disse, a partir de hoje vai ser assim, por onde você passar, vão ter que baixar a cabeça. Glória a Deus. E aí, me perdi até onde a gente estava conversando, porque já foi tanta coisa. Eu ia te perguntar, que eu acho que se encaixa bem dentro desse contexto, em relação à tua sexualidade. Tu acha que a tua sexualidade influenciou nesse processo de que anteriormente você falou que você lutava contra a homossexualidade? Você acha que a tua sexualidade influenciou tanto a tua saída, bem como também esses acontecimentos que você está Muito, porque eu citando? sabia que não tinha como eu ser homossexual, gay, e estar dentro da igreja, porque eu sabia que era errado. Então, quando eu disse sobre a bola de neve que foi se tornando, foi tipo, os olhares, a falta do acolhimento, de ter uma conversa, um discipulado melhor. E foi quando eu parei e eu disse, isso em casa, quando eu olhei pro espelho, que eu fiz todo o meu checklist, eu disse, não, tem alguma coisa errada. Foi quando eu comecei a gostar de um menino. E eu disse, só que tipo assim, não foi, não tô gostando dele, não. Foi pequenos detalhes que quando eu parei pra pensar, eu disse, não tem como. E eu chorei. Esse Porque rapaz também era da igreja? era. Não.
Ele era, mas estava afastado. Sim. E aí, se eu falar de onde é, o povo vai dizer assim, Não, eu não tô não, afim, não. não há necessidade. E aí... Eu tenho esses delay, peraí. Vai dar certo. Eduarda Ai, sabe, ai. Eduarda não gosta que eu conto tudo detalhado. E aí, eu no espelho comecei a chorar. E eu disse, não, Uhum. não, não, não. Porque assim, além de eu escutar das pessoas, eu crescer, escutando de que, viado, gay, isso, aquilo. E meu irmão sempre me defendendo, as pessoas me defendendo, assim, assim, ou não. E até dentro da igreja tinha esses Uhum. olhares, tipo, eu mesmo não sabendo que existia a possibilidade de eu se tornar um homossexual, porque Quando você fala desculpa, só pra gente contextualizar aqui, pessoal. Guilherme tá falando pra gente que ele luta ou, né, contra a questão da homossexualidade e os julgamentos que ele passava dentro da igreja. E aqui, pra gente contextualizar, Guilherme, as pessoas no mundo, as pessoas lá fora, elas costumam dizer que uma pessoa, ela nasce homossexual, já tem os trejeitos, né, de afeminado, e aí, às vezes, quando é criança, já jogam isso em cima da criança, né? Tem tudo pra ser e tal, tem as ferramentas e surge essas piadas, essas coisas. sim. E aí tu falou alguma coisa que... Em que momento, assim, você identificou que você tinha essa tendência à homossexualidade? Ou se sempre teve esses sinais e alguém chegava e dizia essas piadas, essas coisas? Ou se foi algo que aconteceu Não. com você? É, os trejeitos, ele vai fluindo, ele vai, tipo, acho que. Não sei se é nascendo, não. A gente vai. Eu acho que tudo é o ambiente, sabe? Eu acho que eu cresci também em um meio que tem na família também, Uhum, escutando isso, escutando aquilo, e a gente vai crescendo, 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 vai pegando uma coisa dali de um, uma coisa ali de outro, um jeito de uma menina, um jeito de um tio, e assim a gente vai, sabe? E aí pra mim, eu, eu acho que as pessoas elas não têm, não sei, hoje em dia possa ser até que sim, mas bem antes, quando já eu crescendo, eu nunca tive alguém pra falar assim, ó, isso pode, isso não. Tá dentro de casa mesmo. Então, é como se não é nascer. você se torna? Você é isso. Porque eu não tô querendo levar nessa linha, porque pode acabar a gente politizando o nosso podcast, eu não quero isso. Mas eu estou fazendo essas perguntas para que a gente entenda, Sim, porque eu acredito que nessa live, nesse nosso episódio, muitos jovens talvez se identifiquem com isso, de estarem dentro da igreja e já ouvem esses comentários, já ouvem esses falatórios, já ouvem essas piadas, e infelizmente não tem ninguém para chegar e dizer, olha, está acontecendo isso isso. e isso, o seu comportamento tá dessa maneira aqui, a gente vai tratar, a gente vai te ajudar, a gente vai te mostrar uma forma, um meio, um caminho para que a gente consiga lidar com isso. Porque o que eu gostaria de saber agora é em que momento tu identificou, pronto, eu tô gostando de homem. O que é que eu vou fazer agora? Teve esse momento ou foi algo que veio desde a infância? Não, foi quando eu saí, que de fato eu tava fazendo a checklist no banheiro. Uhum. Eu olhei para o espelho e comecei a ver, né? E aí eu disse, não, eu tô gostando de homem. E aí eu disse, não posso ficar dentro da igreja e fazer isso. Não, não tem como. E fui me afastando. Nunca cheguei a minha mãe falar, nunca cheguei a meu pai falar, sempre foi tudo escondido. Mas Uhum. aí já chegou, foi tanto tempo, tipo, 6 anos, indo, que, tipo, a sociedade inteira já sabia. Tornou-se natural. E aí, na minha cabeça, eu construí de que sim, eu podia ter um relacionamento, casar com um homem e estar dentro da igreja. Eu sei. E aí, quando a gente sentava nas mesas com os meus amigos, e aí a questão, a gente debatia, vai pro céu, vai pro inferno, não, a gente não vai pro céu, a gente vai pro inferno. E na minha cabeça sempre, não, isso pode acontecer. E é como disse, teve sempre dentro os olhares, as falâncias, mas nunca chegaram para dizer, ou então para aconselhar, ou para dizer que não podia, ou para me mostrar mais sobre Cristo. Porque quando, hoje em dia, para me voltar, eu disse, tá, eu não posso. Então eu comecei
a rever. Eu saí de muita coisa, inclusive os meus amigos sempre falavam, não, você não pode deixar de fazer uma coisa que você gosta. Eu disse, não, mas justamente é uma coisa que eu gosto, não é uma coisa que Cristo, que Deus gosta. Porque o Senhor, Adão e Eva, foi um homem e uma mulher para eles acasalarem, construir uma família, Construir deixar um família. legado. E tá, hoje em dia tem, você pode, mas tipo, é tudo por meio da ciência, não é natural. Uhum. E quando eu fui aprimorando, sabendo que não podia, quando eu me aprofundei mais em Deus, eu parei de olhar para eu, minhas Uhum. vontades. Porque sim, tenho vontade de estar no mundo, tenho vontade de tomar alguma coisa, mas é eu, Guilherme, não é Uhum. Deus. Então, quando eu comecei, quando eu voltei para Deus, quando eu voltei para Cristo, eu precisava estar em constância. Era de segunda a domingo na igreja. As pessoas me procuravam e cadê Guilherme? Eu só estou na igreja. Tô na Porque eu igreja. precisava desconstruir tudo que eu construí no mundo. Você acha que nesse momento em que identificaram, a gente vai colocar em muitas aspas aqui, identificaram esses trejeitos ou algo desse tipo, você acha que se a igreja, se alguém tivesse chegado da igreja e tivesse te aconselhado, tivesse conversado contigo antes de você ter saído, você acha que teria evitado, tipo, você ter entrado nesse relacionamento homoafetivo, você ter tomado esse caminho? Você acha que essa conversa, esse aconselhamento, esse discipulado teria Talvez evitado? sim e talvez não. Pelo fato de eu ser jovem, a gente fala que nosso tempo de Uhum, jovens, que até as pessoas falam aborrecente, a gente nunca quer fazer como os mais velhos nos coloca ali no eixo, né? uhum, Então poderia ser que sim, poderia ser que não, mas não teve. não teve. Muito pelo contrário, falavam que eu tava com alguma coisa dentro de mim. Que era Me demônio. demonizaram, entendeu? Então isso ali pesava muito. A gente tem cientificamente, e algumas pessoas chamam isso de disforia sexual. A gente não vai entrar nesses conceitos, mas é só para que alguém que está assistindo possa entender. Gente, nós estamos aqui com o Guilherme Salviano, que está contando para a gente aqui a sua experiência de vida, o seu testemunho. A gente vai entrar agora em alguns assuntos que são um tanto quanto delicados. Mas eu queria falar para vocês sobre a Rota da Pizza, que é um dos nossos patrocinadores master aqui. É a Rota da Pizza, a melhor pizzaria de Sobradinho. Chama-se Rota da Pizza. Então, se você quer comer algo diferente, se quer comer uma pizza boa, você vai pedir na Rota da Pizza. Tem Rota da Pizza hoje em Santana do Sobrado, Rota da Pizza em Casa Nova e Rota da Pizza também em Sobradinho, que foi dali que iniciou. Se aproveita, quando você for pedir a sua pizza na Rota da Pizza, você pede no aplicativo da Delivery Munch. É o melhor aplicativo de delivery que você vai conhecer, é o aplicativo da Delivery Munch. Você pode baixar o aplicativo, tanto na Apple Store como na Google Store, você também encontra na Google Play, você encontra lá a Delivery Munch, e você comprando na Delivery Munch, você concorre a 2 iPhones 17 Pro Max, bem como também uma viagem para qualquer lugar do mundo. Você escolhe para onde você quer viajar. Né? Se você ganhar esse sorteio, se você for contemplado, eu quero ir para a Itália, eu quero ir para a Grécia, eu quero ir para as Maldivas, eu quero ir para Israel. Todas as vezes que eu faço um pedido na Delivery Munch, é pedindo e orando. Deus, se eu ganhar aqui, eu quero ir para Israel, vou conhecer a Terra Santa. Então você também tem essa oportunidade de estar concorrendo a esses prêmios aí, tá bom? Falando aqui também em nome de JC Móveis e Eletro, a nossa amiga Ceissa, que está com promoção aí. Né? Amanhã a gente vai estar fazendo essa visita lá em Ceissa e eu vou estar falando para vocês acerca dessas promoções que ela está fazendo aí, ainda nesse mês das mulheres, tá bom? Dito isso, a gente volta aqui para Guilherme Salviano, falando acerca da sua vida, e no momento nós estamos falando aqui da sua sexualidade e tudo isso que ele enfrentou. Guilherme, quando você assume, entre aspas, esse seu relacionamento homoafetivo, eu digo assume, entre aspas, porque teus amigos sabiam, mas acho que você nunca tinha feito assim um pronunciamento, Não. digamos assim. Então, quando você assume, entre aspas, esse teu relacionamento homoafetivo, como que tu encarava a fé cristã? Você achava que tudo aquilo que você havia vivido era uma mentira, era uma falácia, ou tinham mentido para você? Ou chegou a um ponto de você dizer assim, não, isso aqui é verdade, isso aqui não é? Como que você encarava a fé cristã agora, vivendo nessa situação? Em relação de eu estar na igreja, Os ensinamentos que você já tinha antes, como que você encarava essa questão de fé? Céu, inferno, como você acabou de citar não, pra então, gente? nunca afetou, porque até então, como eu disse, eu sempre soube o que era certo e o que era errado. Uhum, Eu só não tive sabe, não é nem apoio, é a presença de alguém falar, uhum, ou então da gente sentar e conversar sobre isso, mas nunca afetou.
Eu sempre soube distinguir, porém eu me afastei. Eu deixei de lado. Mas eu sabia que era errado. Aí a gente vai entrar agora num assunto que, se você não quiser falar, tá tudo bem. Quando você resolveu voltar para a igreja, como foi que esse teu companheiro reagiu? Você disse assim, não quero mais, vou Não, voltar mas para eu a nunca, igreja. eu nunca me, tipo assim, eu entrei em um relacionamento Hum, com um homem. Não. Eu me envolvia, porém, não tinha um não, relacionamento fixo, não. digamos assim. Aí tu resolve voltar para a igreja. E como que a igreja te recebe? Aí quando eu voltei, foi quando eu tava contando o testemunho, né, de Salvador. Foi quando eu voltei pra Juazeiro, perdi a minha mãe e fiquei preso lá em Salvador era uma batalha espiritual que eu estava passando. E quando eu voltei, eu precisava, Guilherme, o senhor falava muito sobre avançar, sobre acelerar todo o tempo que eu perdi. Uhum. E eu comecei a buscar muito mais intensivo do que eu buscava antes. Então foi acontecendo as coisas muito rápido. Foi acontecendo muito rápido. E conforme a gente vai conhecendo a palavra do Senhor, não é tudo aquilo que a gente vai ingerindo mais, porque a gente vai criando discernimento, né? Uhum. Em João 8,32 vai dizer: Conhecereis a verdade e a verdade vos Vos libertará. libertará. E aí eu fui pesquisar mais sobre isso, sobre conhecer, sobre conhecimento, sobre liberdade, sabe? E aí eu pesquisando, e aí passava, tipo, meus devocionais, madrugada de oração. E aí eu precisava estar focado. Foi essa a estratégia que o Senhor me deu quando Uhum. eu voltei. Porque eu era muito de estar na rua, de estar com os amigos, estar em festa, isso, aquilo. E eu comecei a falar não. Só que para me falar não e eu não querer ir ou então eu estar, Tinha que eu fazer outra precisava coisa. fazer outra coisa. Então era de segunda a domingo na igreja. É nessa igreja que você congrega hoje, tem esse ministério que você Não. está hoje? Hoje eu me encontro congregando com o pastor Valdivan, do Ministério IVE. Se Uhum. encontra no Jardim. O quê? Jardim Flórida? É? Pois é. Pronto. Pastora Andréia. O que eu quero extrair de você agora, porque eu acho que que todo mundo vai querer saber. Como que a igreja em si recebeu um homossexual que está retornando para os caminhos do Senhor? Como é que você sentiu que a igreja te recebeu? Tá. De início, quando eu voltei, foi muitos olhares. Ah, ele voltou, que bênção, Deus fez. A gente tava aqui orando, intercedendo, isso, aquilo. E só que eu esperava mais. Eu esperava de ter aquele apoio, de ter aquela conversa. Não sentei uma vez com o pastor e Uhum. com a pastora para conversar sobre e não mais. Então, nem entraram, na verdade, em si. Só falaram, não, você tá no banco, vamos ficar ali observando, isso e pronto. Hoje, como que você encara a homossexualidade hoje, assim? Como é que você, qual a sua opinião sobre isso? Hoje tá, sabe, tá muito. Todos os dias que eu acordo, eu peço para que o Senhor tire mesmo a vontade e o desejo. Hoje eu sei que é um desejo da carne Uhum. e que não posso fazer. São 3 anos que eu digo não, não, e não, e não, e não. E até não sei até quando Deus vai permitir isso, Até mas Jesus ele tem, voltar. sim a, a Capacidade? capacidade de fazer isso, de tirar, Uhum. mas até lá eu tenho que entender que eu tenho que aprender a conviver com isso. E dizendo não, tenho que estar debaixo de jejum, de oração, porque jejum é pra gente enfraquecer mesmo A nossa carne. a nossa carne. E tem sido difícil. Tem pessoas até sabem que estou dentro da igreja e que mandam mensagem até hoje, falam tenho saudade, tenho isso e tipo, eu tenho que saber muito para não querer falar, tá sendo religioso, não. Aí eu vou, falo, não faço isso, não faço aquilo, não é mais de mim Uhum. aquilo. Eu acho que você já percebeu. Eu corto mesmo. Ó, se você for no meu Instagram, não é mais aquele Guilherme assim, 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 assim. Então peço que me respeite. Peço que se você não quiser aceitar, então você fica calado e não precisa falar nada. Eu sei que não precisa, Guilherme, eu estar dizendo isso, mas eu sei que eu não estou falando apenas para Guilherme aqui, eu creio que outras pessoas vão assistir.
que a tentação em si, ela não é pecado. Você ser tentado a algo não constitui pecado. Porque da mesma forma em que um homem casado, ele se sente tentado a ter relação com uma mulher que não é dele, a tentação em si, ela não é pecado. Eu não estou falando aqui, eu não estou descartando o versículo em que Jesus diz que se você tão somente olhar para uma mulher que não é sua e desejar estar com ela, cometeu pecado. Eu não estou descartando esse versículo. O que eu estou dizendo aqui é que uma situação em que uma pessoa ela é homossexual, ela entende que tem esses desejos, ela entende que tem essa inclinação. Esse desejo por si só, ele não é pecado. A tentação não é pecado. O pecado é quando você cede a essa tentação. Isso. O pecado é quando você consuma aquele ato. Então, infelizmente, existem pessoas que estão hoje dentro da igreja, que reconhecem o poderio de Cristo, reconhecem Jesus como suficiente Salvador, mas que vai enfrentar isso pro resto de sua vida. Vai ter que lutar contra esse pecado pro resto de sua vida. Sim. Da mesma forma que um alcoólatra luta contra o álcool, da mesma forma que um viciado luta contra a maconha, luta contra o crack. A pessoa que infelizmente tem essas tendências homossexuais, ela vai ter que saber lidar com isso. E eu tô falando isso não para Guilherme em si, mas para as pessoas que eu creio que irão assistir. Sim. Porque eu conheço algumas pessoas que se martirizam por culpa disso. E vivem, André, um eterno martírio. Ah, Clemerson, porque eu desejei, porque eu pensei, porque eu quis. E o que eu falo para essa pessoa é, não ceda à tentação. Você vai ter que aprender a conviver com isso aí até o momento em que Jesus quiser fazer algo em sua vida. E aí eu te pergunto agora, Guilherme, de repente para as pessoas que estão assistindo e se identifica com isso que você vai falar, o que você vem falando, o que é que você faz para lutar contra isso? O que é que você faz para não cair nessa tentação? Eu sei que não é uma receita de bolo, a sua situação de repente não é das outras pessoas, mas o que é que você faz assim? Então, como eu disse, né? No início, eu ainda sou muito intensivo a fazer a obra de Deus, né? E não é à toa que todos os meus amigos hoje em dia sabem o quanto a minha busca, enquanto a minha rotina de ser, de estar na igreja, de buscar, de fazer aquilo ali acontecer, buscar projetos, para estar sempre deixando a minha mente ocupada, mas óbvio, de coisas que são boas. Uhum. E eu vivo muito debaixo de jejum e de oração. Muito, 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 muito mesmo. Tem. Cara, e quando eu comecei. Hoje eu vou falar sobre um voto que eu fiz com Deus. De que eu tirei algo que eu gosto muito. E quando eu orei, eu disse: Senhor, eu preciso de uma estratégia para que eu olhe para aquilo, olhe para o pecado e digo que eu não posso fazer. E aí, tudo, na minha vida toda, no almoço, no café, na janta, não sei. Tudo que eu ia comer, era com refrigerante. Era com refrigerante. Hoje em dia as pessoas acham que eu não bebo mais refrigerante, não por conta da minha saúde. Não. É uma estratégia que o Senhor me deu. É algo que eu desejo até hoje, refrigerante. Não é à toa que quando a gente tá dizendo, gente, eu preciso muito de uma coca bem gelada, assim, assim, assado. Sabe? Um refrigerante bem gelado é tentador. Uhum. E tem horas que, meu Deus do céu. E aí eu tirei e disse, é para que todas as vezes que eu olhar para um homem e eu tiver a vontade de desejar e lembrar que são 3 anos que eu não bebo um refrigerante. E que se eu conseguir não ficar 3 anos sem aquilo que eu gosto, eu vou ficar sem aquilo. Uhum. Então eu consegui fazer esse voto com Deus. E todas as vezes que, tipo, eu olho, não posso. Eu não posso. Eu lembro não é um pacto, é uma coisa minha com Deus e que nunca pode ser desonrado. Porque tudo que Deus fez na minha vida, isso é o mínimo. Eu dizer não. O que é que você diria para, de repente, alguém que está dentro da igreja hoje, se identificou com isso que você passou e está pensando em sair da igreja porque também tem esses desejos, porque também, de repente, até já praticou e está vivendo escondido? O que é que você diria para essas pessoas? Que são muitos. Uhum. Muita gente que se esconde dentro, que acontece, que faz e acontece, sobe no altar, mas a minha dica, o meu conselho é que não olhe
não saia, mas também não olhe para o homem. Você tem que estar com seus olhos em Cristo, porque todos os dias nós somos renovados pelo poder dele. E manter, buscar o conhecimento, porque como eu disse, né, a palavra do Senhor vem dizer que o conhecimento nos traz uma liberdade. A gente buscar o conhecimento é ler Bíblia, ler até e procurar estar com sua mente ocupada nas coisas de Deus. Eu acho que você procurar alguém também para compartilhar, né, essa situação é muito importante. Muito. Para ninguém Muito. estar passando por isso sozinho. No início eu me privei muito. E tipo, tô passando por isso e por isso. Não, hoje em dia, Eduarda também, ela é uma pessoa que me escuta muito e que quando tá acontecendo alguma coisa eu chego e falo, às vezes eu engulo mesmo, às vezes eu peço um conselho a um conselho a outro. Você também tem que se abrir para que a pessoa possa lhe ajudar. Não adianta você querer resolver uma situação achando que você é o bam 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 e que não. Você precisa ter alguém, você precisa estar debaixo de uma autoridade, tipo, fala assim, debaixo de um pastor. Acho que você tem que ter uma relação muito O boa com discipulado seus mesmo, líderes. assim. É a questão do discipulado que falta. Como tu E sabe... que hoje em dia, tipo, tudo que acontece, tudo que... Na verdade, esse ministério que eu tô, eu cheguei tem recentemente, porque eu tava no Chile, aí do Chile fui pro Macapá, e aí tava congregando em outros lugares, aí voltei tem 3 meses. Mas desde então, me encontro na igreja que eu disse, do Ministério IFE, pastor Valdivan, pastor Andréia, mas são líderes assim que foi Deus mesmo que colocou assim na minha frente para agarrarem a minha mão, eu agarrar a mão deles e dizer que eu posso contar com eles. E eles falar, eles transmitem isso. O que eu não tive no passado, hoje em dia eles transmitem. Eles conseguem resolver as coisas, eles conseguem chegar aonde está o problema e não vir só com um problema, vir com uma solução, porque não adianta você julgar alguém e você não vir com uma solução. Se for para você julgar alguém e ficar por essa mesmo, só julgar, é melhor você não julgar. Melhor nem falar nada, Melhor né? não falar nada. Tu falou algo aí anteriormente e eu tava pensando muito se eu falaria sobre isso, se eu tocaria nesse assunto, porque algumas pessoas me têm como uma pessoa polêmica, né, digamos assim, mas eu não faço isso propositalmente, gente. Eu acho que eu só falo o que as pessoas pensam, né? Como se vocês pensam e eu falo, né? Para você que ouve, essas pessoas que estão ouvindo isso, gente, por favor, não suba no altar em pecado, gente. Existem muitas pessoas que estão ali esperando uma palavra de Deus, sabe? Deus vai cumprir as profecias que você lançou sobre a vida de uma pessoa, mesmo você estando em pecado, porque o compromisso de Deus é com a palavra dele. Verdade. Então, Clemerson pode estar no pior adultério do mundo, que Deus me guarde desse dia. Eu amo muito a minha esposa. Em nome de Jesus. E se eu subir e assumo um altar, e Deus não me fulminar em cima daquele altar, e eu profetizar sobre a vida de uma pessoa, Deus vai cumprir na vida daquela pessoa, primeiro pela palavra dele, segundo pela fé daquela pessoa que recebe aquela profecia. Entretanto, a minha alma está caminhando a passos largos para o inferno. Então, aquele que tem os olhos como chama de fogo, dele a gente não passa desapercebido. Então, você que vive uma vida em pecado, você que vive uma vida dessa maneira, eu sinto muito lhe dizer, confesse, sabe? Procure ajuda. Ouça o testemunho de Guilherme aqui, tome isso como exemplo. Procure alguém, né? Nos ajude a lhe ajudar, né? Que você tem que querer ser ajudado também. Infelizmente, o índice de pregadores que vivem na homossexualidade e assumem os púlpitos e pregam e recebem as ofertas da igreja são terríveis, né? E é um número assim muito estrombólico. E eu lhe aconselho que você procure os seus pastores e confesse. A pergunta que eu ia fazer, que eu não sei se eu vou ser indelicado, é se Guilherme conhece tantas pessoas como eu conheço, que infelizmente vivem nessa vida bagunçada. E o que você diria para essas pessoas, Guilherme? Assim, é um assunto muito delicado, né? Bem delicado. Mas, se eu conheço, muitos. Só que assim, como eu tava falando com meu amigo esses dias, né? Eu conheço muitos que estão lá, que eu já ouvi, mas que eu não tenho acesso a essas pessoas. Tenho alguns amigos que fazem muitas coisas também, não só o homossexualismo, sabe? Não só ter um relacionamento, mas também adultério. E
conheço muitos. Eu não sei onde vai chegar isso. Mas o meu conselho que eu te dou é que você, em nome de Jesus, reconheça aquilo que você faz. E que você sinta o peso e a culpa. Para que haja um arrependimento. Isso só trata de você. Até estava conversando com meu amigo esses dias, ele me ligou e falou de muitos assuntos, inclusive de assuntos desses, né? E aí falou, Duda segue fulano, que não sei o quê, que usa branco. Aí, tô falando branco que é o povo pentecostal. Menino nada, eu tô falando que é pra chegar em Salvador mesmo, chegar aqui, chegar onde for. E aí eu disse assim, amigo, eu até sei, mas eu não posso chegar em uma igreja e sair difamando a pessoa. Ela precisa ter o senso de que ela tá em pecado e que não pode de maneira alguma. Acontece muitas agendas e um pessoal que vem de Salvador pra cá. São muitos. E aí eu disse, não passa a mão na cabeça de ninguém. Eu não passo. Porque eu sei da minha luta, eu sei do que eu vivo. E jamais eu vou querer fazer alguma coisa por trás. E ali no outro dia eu vou estar pregando, louvando, como se nada tivesse acontecido. Inclusive tem uns que vêm pra cá e tira aliança. Eu falei assim, tem uns que vêm pra cá, tira aliança e aqui em Juazeiro é solteiro. Mas quando chega na cidade deles, são casados. E eu disse, não, eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Isso pra mim, isso é um cúmulo assim do absurdo mesmo. A gente tá partindo pro encerramento e agora vem as perguntas que não tá no roteiro. Meu Deus. E que Guilherme não sabia. Caso você opte e não responder, não tem problema. Primeira pergunta. Guilherme, existe cura gay? Existe ou não existe cura gay? Não precisa ser sim ou não. Se quiser justificar, justifica. Mas é o nosso corte aí. Existe cura gay? Rapaz, eu acho que não. Mas é como eu disse, você precisa estar muito disposto a lutar contra isso. Você precisa arrumar ferramentas, você precisa pedir direcionamento a Deus do como vai ser tratado isso ao decorrer da sua vida. E precisar também estar orando para que Deus mande uma pessoa, uma mulher certa, para que tenha um casamento construído, porque você vai precisar de uma companhia. Isso é muito importante. Segundo, não sei se... Eu acho que é oportuno. Segunda pergunta para Guilherme. Como que está o coração de Guilherme Salviano? Já tem uma varoa? Já tem um algo acontecendo aí? Eu sabia que ia vir essa. Tem um amigo meu chamado Cristiano Maia que ele disse que Deus está trazendo um algo novo. Eu quero te perguntar, tem um algo ainda aí já? Sim, tem, Jesus, tem. Eu creio que esse vídeo vai chegar no ouvido dessa pessoa, não vou citar o nome dela, mas são 3 anos orando por não uma vou citar única o nome pessoa. dela, quer dizer que tem. Tem. Inclusive, eu ando com a foto dela dentro da minha Bíblia, porque eu acredito no impossível de Deus. Meu Deus, por que eu não pedi pra gente trazer a Bíblia hoje? Não. Eita, continua. Eu oro por ela tem 3 anos. Tem sido difícil, mas toda vez que eu penso em desistir, porque assim... Tem sido difícil porque você acha que não é correspondido? Porque assim, é muita areia pro meu caminhão. Porém, entretanto, escuta, eu vou dar 10 viagens, viagens, mas vai dar certo. Como eu venho... não, é sério. É um assunto sério. Vou ficar sério. Quando eu comecei quando eu voltei pra igreja, né? E que eu venho do homossexualismo, eu pedi pra Deus para que, tipo, eu não sentia desejos por nenhuma outra mulher. Então, eu passei 3 anos da minha vida orando para que, quando eu a visse pela primeira vez, eu sentisse algo diferente. É uma pessoa que não trocamos nenhum tipo de mensagem, não. Mas sei que a pessoa é solteira, já investiguei tudo, já tentaram mandar eu parar, mas eu não paro, porque eu creio no Deus do impossível. E... todas as vezes que eu tentei parar, o Senhor sempre colocou ela no meu caminho. Meu Deus. Colocou ela no meu caminho dentro de um aeroporto, colocou ela no meu caminho dentro de uma cafeteria, colocou sempre no meu caminho. Então, eu não vou parar, tem um testemunho sendo gerado e eu creio que logo mais vem aí. Tem algo novo chegando aí, André. Chegou, me empolguei, já deu um arrepio aqui na... Tem. Glória a Deus. Terceira e última pergunta, eu acho que essa aqui vai ser fácil de falar. Por favor, não chore. O que Duda Brasil significa pra você? Não vou chorar. O que Duda Brasil significa pra Guilherme seja Salviano? Muito assim, Duda chegou num momento que
como resposta de oração, sabe? E que inclusive eu também descobri que eu fui resposta de oração dela. Porque a gente estava num momento em que a gente precisava amadurecer e desabrochar aquilo que o Senhor colocou e confiou na nossa vida. Então, quando eu me juntei com Duda, ela foi um portal das coisas que eu não sabia no meio cristão, de como seria. Duda me discipulou por um tempo, dizendo que era certo, que era errado, que eu podia fazer, porque até então ela está mais tempo do que eu. E ela voltou primeiro do que eu. Então, foi tudo se encaixando, foi tudo muito rápido, mas sempre na direção de Deus. Quando eu e Duda começou, ela disse, eu já trabalhava com um storymaker, e eu tô precisando de alguém para gravar assim, assim, assim. E eu tinha acabado de pedir a Deus um trabalho, mas que eu ficasse livre, mas que eu não pudesse de maneira alguma faltar de ir à igreja. Porque todos os trabalhos que eu tive, eu ficava preso. Então aquele ali, certa feita, eu ficava me machucando, porque eu queria estar mais próximo de Deus, dentro, me envolver com as coisas lá de Deus. E quando ela me chamou, eu disse, tudo bem. Aí fui como se fosse assim, uma única vez. E aí ela disse, eu tô precisando de alguém para que esteja comigo nos meus trabalhos. Eu disse, amigo, eu vou orar. Se for de Deus, vai dar certo. Até hoje estamos aí, entre trancos e barrancos. Eu sou muito alegre, o Eduardo é muito alegre, mas a gente é muito chato. Ela engole muita coisa minha, mas ela tem que engolir mesmo. A família dela costuma dizer que eu fui um mal necessário. Porque assim, eu pego muito no pé dela. Eu pego muito, muito, muito no pé dela, não é? Mas, inclusive, ela já orou. E quando eu descobri, eu fiquei muito chateada. Acontece. Mas é isso. O Eduardo, ela foi uma peça fundamental. Não vou dizer que ainda é uma peça fundamental. Porque ela tem que entender agora que ela tem que viver a vida dela e que eu vou ter que viver a minha. E que logo mais os nossos destinos vão ser separados. Mas as minhas intercessões, orações, o meu carinho pela vida de Eduarda vai ser eternamente. Se eu tiver que pegar um voo e tiver que alguém ir comigo, Eduarda vai. Se eu tiver que estar no melhor lugar, Eduarda vai estar comigo. Porque Eduarda foi assim, muito, mas muito, muito, muito necessário na minha vida quando eu voltei. Glória a Deus. E continua sendo. Glória a Deus. Gente, vocês que estão assistindo a nossa live, nós estamos chegando ao final. Você que está assistindo aqui ao vivo, eu não sei se tem alguém ao vivo aí, André, assistindo a gente aí? Tem. Você que está ao vivo aqui, você é privilegiado. Sabe por que você é privilegiado? Porque aqui foram citados alguns nomes, foram citadas algumas coisas aqui, e a gente vai ver. Você que está assistindo ao vivo, se você printou, se você gravou, mas vai que de repente essa live é editada e as partes em que nomes foram citados são apagadas. Então você é privilegiado de estar conosco. E eu lhe agradeço muito por você ter ficado aqui com a gente. Muito obrigado. Segue lá o nosso perfil da Forja no Instagram, Clemerson Lima, segue Guilherme Salviano também, lá no perfil dele. O meu muito obrigado mesmo. E agora Guilherme vai fazer aqui os seus agradecimentos, olhando para essa câmera bem aqui. Eu agradeço Agradecer que a gente está finalizando agora. Muito obrigado a Clemerson que me convidou. Amém. É uma honra, um prazer imenso estar aqui, né? Amém, a honra é minha. Já vem muita gente aqui. Creio que isso daqui é só o começo. Amém. Eu creio assim. Amém. Da primeira vez que eu vim aqui conhecer Duda, que eu vim com Duda, né? Pra assistir o podcast dela, o Senhor me mostrava os números sendo dobrados. Glória a Deus. Números sendo dobrados e o espaço sendo ampliado. E Deus me mostrava uma ligação de você com o André, pegando na mão e falando que vocês vão crescer juntos. Amém. Eu creio nisso. E cara, isso aqui, da hora que eu entrei, Deus ele é presente aqui. Então não tinha dúvidas de que Deus ele é com você, que ele é no seu negócio. E se ele deu a ferramenta certa para você fazer alguma coisa, faça, execute, ação. Eu creio. Viu? Mas é um prazer imenso, não sei quem estava assistindo, mas é isso. Muito obrigado. Gente, muito obrigado. Em nome de Rota da Pizza, Delivery Much, em nome de Boutique Jeito de Vestir. Lembrando a vocês que na próxima segunda-feira, quem vai estar com a gente aqui é Raíza Dantas, filha da Kátia, lá da Boutique Jeito de Vestir. Raíza tem um testemunho assim muito forte de gestação, de tentante,
né? E vai estar com a gente aqui na próxima segunda-feira, tá bom? Na outra segunda-feira, a última segunda-feira, a gente vai ter um convidado aqui que vocês não têm noção. Pastor Peter vai estar com a gente aqui também. Vai nos entregar algo, vai revelar algo pra gente aqui. Então, É polêmica. segue a gente, por favor, no Instagram da Forja, para que você não perca nada. Agradecer ao nosso querido André, que está aí por trás das câmeras. Agradecer a ela, Duda Brasil, que está com a gente aqui. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Esse foi a Forja Podcast. Até a próxima segunda-feira.